Gente, eu de novo aí, professor Nélio, dando sequência aí naqueles vídeos de resolução dos exercícios, daquela primeira lista que a SED passou. A SED passou lá, a gente tinha feito até o 8, né, mas naquela lista não tem o exercício 9, tá? Então, se vocês forem ver lá na aula 1, na primeira lista não tem o exercício 9, então a gente vai resolver hoje o 10, o 11 e o 12, e terminamos essa lista. Beleza? Vamos dar uma olhadinha neles aí. Então vejam só, esse exercício 10 diz assim: o som se move no ar a 340 metros por segundo e no ferro a 3.400 metros por segundo. O som ele se locomove tanto no ar quanto em meios sólidos, né? Vocês vão ver o ano que vem, né? Esse é o conteúdo do ano que vem, na verdade, essa questão de ondas, mas vocês vão ver que o som ela é uma onda mecânica e ela precisa de um meio material para se propagar. Então, um meio material pode ser o ar ou pode ser um sólido, até mesmo um líquido. Então, no ferro ele se move mais rápido porque ele consegue se propagar de forma mais veloz, porque as moléculas do ferro estão mais ligadas entre si, mais próximas também. Essa transmissão é mais rápida. Então, ele no ar a velocidade dele é 340 metros por segundo e no ferro é 3.400 metros por segundo. Uma pessoa próxima de um trilho de trem ouve dois sons de uma mesma pancada. Então, se alguém der uma batida num trilho de trem bem forte, a pessoa vai ouvir dois sons, um som que vai vir pelos trilhos do trem e outro som que vai vir pelo ar. Então, um proveniente, né, dos trilhos e outro proveniente do ar, separados por 0,18 segundos. Então, ela vai ouvir primeiro o som que chega pelo ferro, 0,18 segundos, um pouquinho de tempo depois ela vai ouvir um outro som que vai vir pelo ar. Qual é o comprimento do trilho no trecho que separa a pessoa do lugar onde ocorreu a pancada? Então quer saber quantos metros tem entre onde a pessoa estava e onde a outra pessoa bateu lá no trilho do trem. Vamos resolver esse exercíciozinho aí então. Veja só como a gente vai fazer. Então, olha só, vamos colocar aqui exercício 10. Então, nós temos aqui o nosso trilho do trem. E uma pessoa está aqui do lado do trilho do trem. Aqui vai ser dada uma batida nesse trilho do trem. Uma onda vai se propagar pelo trilho, outra onda vai se propagar pelo ar. Essa pessoa ela vai ouvir esses dois sons. Primeiro ela vai ouvir o som que vem pelo trilho, depois ela vai ouvir o som que vem pelo ar. Ele quer que a gente calcule qual é a distância entre essa pessoa e esse ponto aqui onde foi dado essa pancada. A gente vai chamar de S essa distância ali. Ele me informou a velocidade do som pelo trilho do trem, que é 3.400 metros por segundo, e me informou a velocidade do som no ar. Eu vou colocar um VT aqui, velocidade, e um VA para a velocidade do som no ar, que era de 340 metros por segundo. Tá? Então, vamos montar duas equaçõezinhas aqui. Vamos utilizar a nossa formulazinha do sorvete, vai ficar mais fácil. O S, essa distância aqui é a mesma. O que difere é o tempo. O som que veio pelo trilho do trem, ele chegou mais rápido. Então, vamos colocar aqui trilho. E aqui do ladinho vamos colocar ar. Então, quando eu coloco a minha equação, o S é o mesmo para os dois, eu vou chamar de S. Essa velocidade é a velocidade do som pelo trilho do trem. E esse tempo aqui, eu vou chamar de TT, tempo que o som levou para se propagar pelo trilho. Mesma coisa aqui, o S é o mesmo, a distância é a mesma. Eu vou colocar aqui então a velocidade do som no ar vezes o tempo que o som levou para se propagar pelo ar.
Resolvendo as duas, vocês já vão entender onde elas vão se juntar. O S aqui é o mesmo, a velocidade do som pelo trilho é 3.400, tá ali, né? Então, vamos colocar aqui 3.400, opa, 3.400. E o tempo eu não sei, TT. O S aqui é o mesmo, velocidade do som no ar, 340. Tempo do som no ar eu não sei. Eu sei que a diferença entre um e outro é 0,18. E é aí que a gente vai chegar. Esse 3.400 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. E esse 340 também vou passar dividindo. Veja, eu estou resolvendo duas equações ao mesmo tempo, mas elas já vão se juntar aqui. Então, como eu tinha falado, o que a gente sabe, a informação que o problema deu, é que a diferença entre a pessoa ouvir o som vindo pelo trilho do trem e ouvir o segundo som que vem pelo ar é de 0,18 segundos. Então, se eu pegar aqui, ó, tempo do som pelo trilho menos o tempo contrário, tempo do som pelo ar menos tempo do som pelo trilho, vai ser 0,18 segundos. Eu coloquei o ar antes porque ela demora mais a vir pelo ar do que vir pelo trilho. Então, isso é um tempo maior, senão eu iria dar um valor negativo aqui. Então, vejam só. Agora, quem é TA? O meu tempo que o som se propaga pelo ar é S sobre 340. No lugar do TA, eu vou colocar S sobre 340. Menos quem é o meu TT, tempo que o som leva para se propagar pelo trilho, é S sobre 3.400. O TT é esse daqui. Isso tudo é igual a 0,18. Vejam que eu só substituí. No lugar do TA eu coloquei isso aqui, porque ele é igual a isso. No lugar do TT eu coloquei isso daqui, porque ele é igual a isso. E agora eu vou resolver isso daqui. Para resolver essa equaçãozinha aqui, teria que tirar o mínimo. Mas o MMC entre 340 e 3.400 é o próprio 3.400. Se vocês forem fazer aí, dá para fazer aqui, dá por 2. Dá por 2 de novo, dá por 2 de novo. Vocês vão ver que o mínimo é 3.400. Aí, lembram, operação com frações, soma ou subtração? Eu pego o MMC, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 3.400 dividido por 340 vai dar 10. Vezes S, 10S. Menos 3.400 divididos por 3.400 vai dar 1. Vezes S, 1S. Ou S, né? Só S. Agora que fica fácil. 10S menos S, 9S divididos por 3.400. Opa, 9S. É igual a 0,18. Esse 3.400 que está dividindo, agora eu vou jogar para lá multiplicando. Então vai dar 9S é igual. Se eu pegar o 3.400 aqui, ó, e fazer vezes 0,18, eu vou encontrar 612. 612. Então eu passei para cá multiplicando. Tá? Por isso que deu esse 612. E aí esse 9 que está multiplicando agora, eu vou passar ele dividindo. Colocando aqui 612 divididos por 9, 68. Então, a distância que a pessoa se encontra, do ponto onde ocorreu a pancada é de 68 metros. Meio embaçadinho. Mas é isso. Belezinha? Vamos ver o 11 agora? Bom, vamos lá então. Olha esse exercício 11 aqui. Andar de bondinho no Complexo do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, é um dos passeios aéreos urbanos mais famosos do mundo, marca registrada da cidade. O Morro do Pão de Açúcar é constituído de um único bloco de granito, despido de vegetação em sua quase totalidade, e tem mais de 600 milhões de anos. Isso tudo é só um distrativo, né? Até agora ele não falou nada.
O que vai falar mesmo, as informações que interessam são essas que estão aqui embaixo. O passeio completo do Complexo do Pão de Açúcar inclui um trecho de bondinho de aproximadamente 540 metros da Praia Vermelha ao Morro do Urca. Então, o primeiro trajeto andando de bondinho é 540 metros. Bondinho é aquele, tipo um vagão suspenso que fica preso por uma corda e um cabo, na verdade, né, de aço, e é elevado para cima. Então, 540 metros da Praia Vermelha ao Morro da Urca. Uma caminhada até a segunda estação no Morro da Urca. Então, você chegou até um determinado ponto de bondinho, depois você vai dar mais uma caminhada, e aí você chega até o início de um segundo trecho. Então, a segunda estação do Morro da Urca e um segundo trecho de bondinho de cerca de 720 metros do Morro da Urca ao Pão de Açúcar. Então vejam, são 2 trechos de bonde que você vai ter que percorrer. Um primeiro de 540 metros, né, aquele vagão suspenso. Depois você desce, dá uma caminhada e aí chega para pegar o segundo bondinho. Esse segundo bonde, ele vai andar por um trecho, vai dar suspenso por um trecho de 720 metros. Então veja, nós temos 2 trechos, um trecho de 540 metros andando de bondinho e um segundo trecho de 720 metros para cumprir, além da caminhada. A velocidade escalar média do bondinho no primeiro trecho, vejam, ó, esse primeiro trecho é esse aqui que tem 540 metros. Esse bondinho anda com uma velocidade de 10,8 km por hora. E no segundo é V2, 14,4 km por hora. Então, essa distância aqui, ele vai percorrer com essa velocidade. Supondo, onde é que estava aqui? Somando o tempo de espera nas estações, é de 30 minutos. O tempo total do passeio completo na Praia Vermelha até o Pão de Açúcar será igual a... Então veja, ele quer saber assim, ó, que... eu pulei essa parte aqui, ó. Supondo que em certo dia o tempo gasto na caminhada do Morro do Urca, somado ao tempo de espera nas estações, é de 30 minutos, qual vai ser o tempo total? Então o que ele quer que você calcule? Ele quer que você calcule quanto tempo você vai levar para fazer o primeiro trajeto de bondinho. O tempo da caminhada e das esperas foi de 30 minutos, mais o tempo gasto para percorrer a segunda parte de 720 com essa velocidade aqui. Então nós vamos fazer 2 cálculos aí de tempo e vamos somar com esses 30 minutos que foi o tempo que levou entre ele caminhar de um bondinho até outro e ficar lá esperando o tempo que fosse. Belezinha? Vamos fazer isso aqui então no papel. Então vejam só, eu fiz um desenho aqui para esquematizar, mais ou menos. Então o que vai acontecer assim, a pessoa vai chegar para fazer esse passeio, ela vai pegar um primeiro bondinho, a distância que ela vai percorrer com esse primeiro bondinho vai ser de 540 metros. A velocidade desse bondinho é de 10,8 km por hora. Depois a pessoa vai dar uma caminhada e esse tempo de caminhada e espera vai ser de 30 minutos, em média de 30 minutos. Ela vai andar um pouquinho para pegar o segundo bondinho. Daí espera um pouco até o bondinho chegar e tal, dá 30 minutos. Aí ela pega um segundo bondinho e faz um trecho de 720 metros com uma velocidade de 14,4 km por hora. Então, o que a gente precisa saber? O problema pergunta, qual foi o tempo total no passeio? O tempo total no passeio foi o tempo gasto no primeiro trajeto, que eu chamei de T1, o tempo de espera, que ele me informou, que é 30, mais o tempo no segundo trajeto, que eu chamei de T2. Então, vamos calcular aí. Aqui eu tenho que prestar bastante atenção, né? A gente tem que prestar bastante atenção porque, ó, ele me deu 10,8 quilômetros por hora.
10,8 km por hora. Só que a distância ele me deu em metros, então eu vou ter que converter. Eu vou ter que transformar esse 10,8 km por hora em metros por segundo. Vocês lembram lá? A gente viu em sala como que faz isso. Divide por 3,6. Dividindo esse 10,8 por 3,6, vocês vão encontrar 3. Vamos fazer aqui, ó, só para confirmar, divididos por 3. Opa! 10,8 divididos por 3,6, vai achar 3. Significa que esse V1, na verdade, é uma velocidade de 3 metros por segundo. Vai usar metros por segundo. A gente vai achar o tempo em segundo. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Vou ter que dividir isso aqui por 3,6. Dividindo esse 14,4 por 3,6, vocês vão encontrar 4. Mas vamos fazer aqui, ó. 4. Então, essa velocidade 2 aqui, na verdade, é de 4 metros por segundo. Agora sim, agora eu tenho metro por segundo. Metro por segundo. Vamos fazer os dois cálculos aqui, então. Olha só. Então, para o primeiro, usar a fórmula do sorvete aqui mesmo. S igual a V vezes T. O meu S aqui é 540. A minha velocidade já convertida em metros por segundo é 3 vezes o tempo. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Esse aqui é meu T1. E aí o meu T1 vai ser 540 por 3. 540 divididos por 3, 180. 180 segundos. 180 segundos. A gente já pode expressar ele em minutos aqui. 180, cada segundo, cada minuto tem 60 segundos. Então, se eu pegar 180 e dividir por 60, eu vou achar em minutos, vai dar 3 minutos. Então, o meu T1 é um tempo de 3 minutos. Veja, andar de bondinho aqui nesse primeiro trecho leva apenas 3 minutos. Para o segundo, mesma coisa, fórmula do sorvete. S é igual a V vezes T. A minha distância aqui é 720. E a minha velocidade, que eu já passei para metros por segundo, que eu já dividi por 3,6 aqui, é 4. E o tempo eu não sei. E aí vai ficar esse 4 que está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar 720 por 4. 720 divididos por 4, 180 também. Tempo igual a 180 segundos. 180 que a gente viu que é também um tempo de 3 minutos, né? 3 minutos. Então, assim, ó, 3 minutos mais 3, esse é meu T2. T2, vamos deixar aqui T2. Qual foi o tempo total? Bom, o tempo total é a soma desse tempo, mais esse tempo, mais o tempo que ele andou e ficou esperando. Ele andou e ficou esperando 30 minutos. Ele andou no primeiro trecho, levou 3 minutos, no segundo trecho, 3 minutos. Então, 3 mais 3, 6, mais o 30. Qual foi o tempo gasto? 36 minutos é o tempo gasto. Beleza? Qual vai ser a alternativa ali? Vamos ver. Alternativa B. B de bosque, né? B de bosque. Vamos lá então, gente, para o último aqui, exercício 12. Esse caiu na Universidade de Pelotas? Pernambuco, não sei. Esse anterior que a gente resolveu caiu na Unicamp. Veja, um vestibular bem difícil da Unicamp. Um exercício relativamente fácil, né? Então vamos ver aí esse exercício 12. Diz assim: um automóvel vai de P até Q. Então, de um ponto P até um ponto Q, com velocidade escalar média de 20 metros por segundo. E em seguida, vai de Q até R, com velocidade escalar média de 10 metros por segundo. A distância entre P e Q vale 1 km. E a distância entre Q e R é de 2 km. Qual é a velocidade escalar média em todo o percurso? Vejam, gente, o aluno geralmente é tentado aqui a falar a velocidade média aqui. Eu vou somar a primeira velocidade aqui, que é 20,
com a segunda que é 10 e vou dividir por 2, vai dar 15. Não é isso. Já ia marcar direto na letra A. Veja que aqui é uma pegadinha, né? O cara soma os dois, divide por 2, opa, já é a letra A, já marcou. Vai errar se fizer isso. Você tem que achar os dois tempos gastos. O tempo gasto no primeiro percurso, que é de P até Q, com essa velocidade aqui. O primeiro percurso tem 1 km, a gente vai colocar ele em 1000 metros. Vai achar um tempo. Depois vai achar o tempo gasto no segundo percurso. O segundo percurso é de Q até R, que ele percorre com uma velocidade média de 10 metros por segundo. Só que esse trecho aqui é de 2 km. Então vai achar um outro tempo. Vai somar esses dois tempos e aí vai resolver pegando a distância total e o tempo total. Vejam que a velocidade média eu considero o tempo total e a distância total. A distância total dessa viagem vai ser de 3 km. O tempo total vai ser o tempo encontrado no primeiro cálculo aqui e somado com o tempo encontrado no segundo cálculo. Bom, vamos fazer isso aqui no papel que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos lá então, olha só, fiz um esqueminha aqui novamente com desenho para ficar mais fácil. Então ele diz que o automóvel ele sai do ponto P e vai até o ponto Q. Essa distância aqui é de 1 km, com uma velocidade de 20 metros por segundo. Em seguida ele continua a viagem, ele diminui a velocidade, mas ele continua a viagem, só que agora com uma velocidade de 10 metros por segundo, ele vai do Q até o R. Essa distância de Q até R é de 2 km por hora. Nosso objetivo aqui é achar T1 e achar T2. Por quê? Porque para nossa velocidade média, nós vamos considerar a distância total, que vai ser o nosso ΔS, dividido pelo tempo total, que vai ser o T1 mais o T2, né? O nosso tempo total aqui, tempo total gasto. Então, vejam só, vamos usar aqui, ó, para o primeiro cálculo, vamos colocar a formulazinha do sorvete. Lembrando que essa fórmula e essa são praticamente a mesma coisa, uma versão reduzida aí dela. Distância que ele percorreu aqui, 1 km. Velocidade, 20. Opa, não posso usar 1 km, né? Tem que usar em metros. 1 km são quantos metros? 1000 metros. Então, na verdade, o nosso S aqui é 1000 metros, vezes nosso T1. Aqui. 20 que está multiplicando vai passar dividindo. E aí, a gente vai achar aqui, dividindo 1000 por 20, nós vamos achar, dá para tirar aqui, né? Corta 0 com 0, fica 100 por 2, que vai dar 50 segundos. Item 2. Deixa eu passar um tracinho aqui. Ops, separar. Aqui é só para deixar a formulazinha aí. Sorvete de novo. Só que agora é S2, V2, T2. Qual é a distância aqui? 2 km. Não posso usar quilômetros, tá? Tem que usar em metros. Então, vou multiplicar por 1000, vai dar 2000 metros. 2000 metros. S vai valer 2000. O meu V2 é 10. E o meu T2 eu não sei. Esse 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Corta esse com esse, tá 200 por 1, vai dar 200 segundos. Então, qual foi o tempo total gasto nessa viagem? Para sair do P e ir até o Q? Nosso tempo total aqui vai ser de 250 segundos. Qual foi a distância total que ele percorreu? Esse 1 km, 1000 metros, mais outro 1 km, mais 1000 metros, né? Então, 2000 metros. 2000 metros. E qual vai ser a nossa velocidade média? Não sabemos. Vamos calcular. Né? Isso aqui é um ponto de interrogação. Vm é igual ΔS sobre ΔT. Vm vai ser igual a 2000 divididos por 250. Quanto que vai ser o meu Vm aqui? Dividindo aqui, ó. 2000 por 250, 8.
Tá certo isso? Aqui deu 50, aqui deu 200. 250. Tem um erro aqui, ó. É 3.000. Distância total é 3.000. Ó, 1.000 aqui, mais 2.000 aqui. 3.000. Então, é 3.000 ali, hein? Viu? Falta de atenção. Divididos por 250. Agora sim. 12 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade média. Então vejam, ó, quem estava tentado a marcar 15 ali iria errar. Vamos ver ali qual seria a alternativa correta. Então a alternativa correta aqui, letra B de novo. B de bom, né? B de bom. 12. Beleza, gente? Então era isso, tá? Um abraço aí para vocês. Até o próximo.